Daniel tem sido um livro que às segundas-feiras nós temos estudado com profundidade. E nós já estamos há mais de 2 meses estudando só o livro de Daniel. É um livro muito rico, é um livro de muitos detalhes. E hoje eu gostaria de trazer para a igreja como um todo algumas coisas que nós estamos trabalhando às segundas-feiras, que são essenciais para nós. Daniel vive um tempo muito parecido com o nosso, e os desafios de Daniel são muito parecidos com os nossos. Então eu gostaria de convidá-lo, então, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Vamos falar sobre a última fortaleza nessa manhã. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Até aqui. Se nós olharmos para essa época é considerado o pior momento da história do povo de Israel até esse momento. Desde o nascimento, desde o livramento, onde o povo foi tirado da escravidão do Egito, este momento na história marca a maior das catástrofes que o povo de Israel já havia vivido. E essa tragédia, este acontecimento em que a Babilônia veio até Israel, e especificamente a Jerusalém, que era a capital, a cidade de Davi, a cidade do templo de Salomão, neste momento em que ela foi destruída, isto já havia sido anunciado há mais de 100 anos atrás. Os ministérios de Isaías e de Miqueias já tinham anunciado que o povo havia se afastado tanto de Deus, que o povo havia abandonado tanto os caminhos de Deus, se voltando para práticas tão tenebrosas, se voltando para práticas tão detestáveis aos olhos do Senhor. E Deus começou a avisar: olha, vocês se afastaram tanto, que as consequências não vão ser boas. Um outro povo virá até vocês, vai destruir o lugar onde vocês estão, vai destruir vocês. Tudo isso porque vocês se apegaram a coisas tão detestáveis, fizeram coisas tão violentas, abandonaram o cuidado dos mais frágeis, violentaram pessoas de uma forma tão horrorosa, que não havia outro caminho senão o juízo de Deus. E o juízo de Deus veio por meio da Babilônia. E isso, Abacuque, quando você lê o livro de Abacuque do profeta, muito antes disso acontecer, Abacuque tem uma crise pessoal. Como é que Deus vai permitir que um povo como a Babilônia seja um instrumento de juízo contra os judeus, contra o povo de Israel? E Jeremias também vai profetizar esse momento. Então já havia um coro profético anunciando que se o povo não se voltasse para Deus, se o povo não abandonasse toda a sua prática destrutiva, o abandono dos mais vulneráveis, a Babilônia viria e geraria toda essa destruição. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vem até Jerusalém,
vem até o povo de Israel, o povo de Judá. Ele vem 3 vezes. No ano 605 antes de Cristo, ele toma milhares de pessoas e leva para a Babilônia, entre eles essas pessoas que nós vimos, Daniel e seus amigos. Depois de alguns anos, no ano 597, Nabucodonosor vai levar o profeta Ezequiel, que também vai para a Babilônia, e você tem o livro de Ezequiel na sua Bíblia. E no ano 586 a.C., Nabucodonosor vai destruir a cidade, vai destruir o templo, vai arrasar e matar milhares de pessoas. E nós temos uma das situações mais tristes e catastróficas do povo de Israel. Para você ter uma ideia, no ano 586, quando Nabucodonosor destruiu tudo, ele pegou o rei Zedequias, colocou seus filhos diante dele, matou seus filhos na presença de Zedequias e depois deixou Zedequias cego. Era uma forma de tortura em que a última memória visual que Zedequias teve do mundo real foi a visão da morte dos seus filhos. Então, um momento muito catastrófico. E neste momento, esses garotos, esses meninos que nós lemos, são levados para a Babilônia. Daniel e seus amigos aqui, eles tinham 14, 15, no máximo 16 anos. Eram adolescentes para jovens. Eram pessoas que não tinham nem praticado tudo aquilo que os seus antepassados tinham feito e gerado esse juízo de Deus. E nós vemos nesse texto que eles são selecionados porque eram bonitos, porque eram inteligentes, porque eram capazes, tinham literatura, tinham conteúdo, pareciam o Brad Pitt nos seus melhores anos, né? Ou outro, não sei, hoje é o Thor, que é a bola da vez, né? O ator que faz o Thor. Pessoas assim destacadas na beleza, pessoas destacadas no conhecimento, e meninos de 14 e 16 anos, e começam a sofrer uma pressão externa para serem conformados, para serem despersonalizados daquilo que eles eram, como judeus, a fé deles em Deus, aquilo que eles aprenderam em casa, aquilo que eles conheciam sobre Deus, sobre cultura, sobre família, para se tornarem verdadeiros babilônios. Eles começaram um processo que visava assimilá-los, a fragmentar a personalidade deles para amoldá-los as formas de ser da Babilônia. E isso se manifestou de várias formas. Eles foram tirados de Israel, eles foram tirados da sua pátria, que hoje fica no mesmo lugar onde é Jerusalém hoje, e foram levados para a Babilônia, que seria hoje no Iraque, se você pensar na geografia de hoje. Então foram levados para milhares de quilômetros distantes de sua casa, distantes de sua família. Nós não temos mais nenhuma informação que Daniel teve a oportunidade de reencontrar os seus pais, reencontrar a sua família, reencontrar os seus. Não. A partir daqui, este garoto de 15 anos vai para uma outra terra, para um outro contexto. Ele perde tudo isso de uma vez: a sua terra, a sua família, o conforto do seu lar, o aconchego da sua casa, a companhia dos seus pais, o culto, o templo, a religião de Israel, o Deus único de Israel. Todos esses contatos são perdidos. Não só ele vai para o Iraque, para outra terra, mas o nome dele é trocado. E o nome da Bíblia não é igual a gente faz hoje, coloca um nome qualquer, não. Os povos antigos, eles colocavam nome, porque quando eles davam nome a alguém, significa: eu tenho autoridade sobre você, por isso eu posso colocar um nome na sua vida, um título para você. É por isso que Deus às vezes muda o nome de algumas pessoas na Bíblia, porque demonstra que essas pessoas estão debaixo da autoridade. Mas o nome também tem a ver com identidade. Falar o nome para uma pessoa era uma forma de ministrar algo sobre essa pessoa, de falar aquilo que ela é, e não só aquilo que ela é, mas o destino dela. Por que Jesus foi chamado de Jesus? O anjo disse: porque ele há de salvar os homens dos seus pecados. Então, o destino de Jesus estava ligado ao nome dele. Então, o nome era algo importante, o nome era algo absolutamente significativo. Então, quando a Babilônia muda o nome de Daniel, Daniel significa: Deus é meu juiz, Deus é meu libertador.
E Nabucodonosor e o pessoal, né, o eunuco diz assim: agora você vai se chamar Beltesazar, que significa servo protegido de Bel, ou Marduk, que é o mesmo Deus, Bel ou Marduk. Todos os dias, quando alguém fosse chamar Daniel, iriam dizer: você é protegido por Marduk, você pertence a Bel, a Marduk. Uma forma de que ele se esquecesse de quem ele era, daquilo que ele aprendeu nos seus primeiros dias. Mudaram a língua, você não vai mais falar o hebraico, agora você vai falar a língua dos babilônicos, vai falar não mais na sua língua materna, você não vai mais trabalhar, se comunicar naquilo que você conhecia, agora é uma língua nova. Você vai ser matriculado numa escola cujo currículo é babilônico. Daniel, que nos primeiros anos de escola aprendia sobre Moisés, aprendia sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, isso já não fazia mais parte do currículo dele. Ele já não mais ouviria as histórias dos seus antepassados, dos heróis da fé. Agora ele ouviria apenas a história da Babilônia, sobre os deuses da Babilônia, sobre os antepassados da Babilônia. Ele seria imerso nesse mundo babilônico, em todas as realidades da Babilônia, como a religião da Babilônia, onde a lua é um deus, onde o sol é um deus, onde a criação são divindades. E agora um garoto de 15 anos não só perde muitas coisas, como é mergulhado num contexto que visa assimilá-lo a uma outra realidade, a uma outra identidade, a uma outra personalidade. E queridos, aqui nós precisamos perguntar: como se manter íntegro nesse contexto? Como poderia alguém tão novo, com 15 anos de idade, perder tantas coisas e ser mergulhado num contexto tão destrutivo de quem ele era, do seu eu? Como poderia ele se manter íntegro diante de tanta pressão externa para amoldá-lo a ser outra coisa? Mas se não bastasse essa pressão externa, pense por um momento a crise interna de Daniel. Porque Daniel aprendeu que o Deus de Israel era o onipotente, era o Deus todo-poderoso. E agora ele vê que o templo do seu Deus foi destruído. Ele vê que o povo foi destruído, que a cidade de Davi, a cidade santa, foi destruída. Como resolver isso no seu coração, de olhar que todas aquelas referências que ele tinha, espirituais na sua vida, de alguma forma se frustraram? Como fazer um menino de 15 anos entender que havia uma história na sua nação, que havia um pecado na sua nação, e isso precisava ser julgado? Mas um garoto de 15 anos, como ele poderia assimilar tudo isso? Ele aprendeu que ele não poderia entrar no templo. Ele aprendeu que as pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos. Ele aprendeu que as pessoas não poderiam tocar os utensílios sagrados. Agora viu Nabucodonosor e destruiu tudo isso. Entrou no lugar sagrado, pegou as coisas que ninguém poderia tocar. Será que na cabeça de Daniel, puxa, mas será que os deuses da Babilônia são mais poderosos do que os deuses de Israel, do que o Deus, de Israel? A Bíblia não trabalha essa crise de Daniel, mas nós podemos imaginar que ela aconteceu. Nós podemos imaginar como resolver isso em seu coração. E se a pressão externa gera uma pergunta que é possível se manter íntegro? Como se manter íntegro nesse contexto? Essa crise de Daniel deve ter gerado uma outra pergunta: por que se manter íntegro? Por quê? Por que não me deixar ser assimilado por tudo isso? Se eles são mais ricos, se eles são mais fortes, se eles são mais poderosos, diante de Daniel abria-se uma oportunidade de ganhar muitas coisas, de estar no melhor lugar do mundo, no palácio, na mesa do rei da Babilônia. Por que não se deixar ser mais um no meio de todos aqueles que se assimilavam, que se amoldavam ao que era a Babilônia? Por que fazer qualquer outra coisa que não seja deixar a vida te levar? Vida leva eu.
e participar de tudo isso. Grandes oportunidades. Na Babilônia você tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, uma cascata enorme de jardins com fontes maravilhosas. Os muros da Babilônia tinham 30 metros de altura e 1.200 torres de vigia. Daniel nunca tinha visto nada desse tipo. Daniel nunca tinha contemplado tamanha grandeza, coisas tão imponentes, coisas tão maravilhosas. Por que não se deixar acomodar a tudo isso? Como se manter íntegro? Por que se manter íntegro? São perguntas que ficam no ar. Como vai acabar a história desse garoto de 15 anos, tirado de casa e colocado num contexto tão desafiador, colocado num contexto tão complicado? E se você percebeu no texto, enquanto nós líamos, até aqui a estrela do texto é Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, um verbo ativo para Nabucodonosor. Nabucodonosor sitiou, um verbo ativo, uma ação de Nabucodonosor. Nabucodonosor levou. Nabucodonosor fez, Nabucodonosor fez, Nabucodonosor fez. E quando nós olhamos para esses meninos, para esses garotos, eles apenas respondem às ações da Babilônia. É a Babilônia que chega, é a Babilônia que destrói, é a Babilônia que leva, é a Babilônia que coloca, muda nomes, é a Babilônia que estabelece os currículos escolares, é a Babilônia que estabelece todas as coisas. E esses garotos estão apenas na passividade. Mas há um momento, e aqui é algo importante para nós. Há um lugar, há um ponto que a Babilônia não tem o poder de destruir, que mudar o nome, que mudar a geografia, que mudar o currículo, que toda a pressão externa não é capaz de mudar. Uma última fortaleza que o ser humano possui, e que a pressão externa, o contexto, as circunstâncias não são capazes de mudar. Eles puderam mudar Daniel de lugar, mudar o nome de Daniel, mudar Daniel de escola, mas existia um lugar em que Daniel era Daniel, em que o eu de Daniel não foi perdido, que era o seu coração. O versículo 8 diz que neste contexto, diante de tanta pressão externa, diante de tanta crise interna, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O texto mostra que o sistema, que o contexto, que a pressão externa tem muito poder, pode mudar muita coisa, mas há uma esfera onde essa pressão externa, onde a Babilônia não alcança, e essa esfera é o nosso coração. O coração de Daniel era o mesmo, ele morava num lugar diferente, ele tinha agora um nome diferente, ele falava uma língua diferente, ele estava numa escola diferente, mas ainda era o coração de Daniel, ainda era o mesmo coração, ele se preservava. Há um lugar onde eu e você podemos escolher algumas coisas, e Daniel, que está passivo até agora, ele sai da passividade para dizer: agora eu vou agir. Só que eu não vou agir externamente, mas no meu coração eu posso agir, no meu coração eu posso escolher, no meu coração eu tenho uma fortaleza inconquistável contra toda pressão, contra todo poder, contra todas as circunstâncias que giram ao redor das nossas vidas. Existe uma escola de pensamento muito famosa no mundo nos últimos séculos, que é: o ser humano é produto do meio em que ele está. Ou seja, se você está num contexto de violência, você está condenado a ser violento. Se você está num contexto de pecado, você está condenado a pecar. Se você está num contexto de abuso, você está condenado a abusar. Se você está num contexto de falta de educação, você vai ser mal educado. E a regra da nossa sociedade hoje é que nós nada mais somos do que consequência do lugar onde nós estamos, das influências sociais, familiares que recebemos, e somos apenas resultado e nunca causa de nada. Mas nós temos a história de Daniel na Bíblia que diz: não precisa ser sempre assim. Isso não é uma regra absoluta.
É claro que as circunstâncias têm poder. É claro que a maioria das pessoas pode ser moldada pelas suas circunstâncias, pelo seu contexto social, familiar, político e tudo aquilo. Mas há um lugar onde as coisas podem ser diferentes. Há um lugar onde eu posso não ser apenas o resultado de alguma coisa. Há um lugar onde Deus, a voz de Deus pode tomar uma primazia. E eu não me esquecer de quem eu sou. Eu não me esquecer a que povo eu pertenço. Eu não me esquecer do meu Deus. A nossa sociedade, ela busca responsáveis para tudo. Por causa dessa escola. Se eu sou consequência de alguma outra coisa, se eu sou sempre o resultado do meio em que eu estou, todas as coisas erradas da minha vida, no fundo, então a culpa não é minha. A culpa é do meio. Daniel, com 15 anos, chama a responsabilidade para si. Não, eu não sou só produto do meu meio. Alguém que tinha tudo para se acomodar à Babilônia, para ser mais um babilônio, vivendo na Babilônia, usufruindo de tudo aquilo, acomodado a tudo aquilo. Daniel coloca uma estaca e fala: essa estaca continua aqui, permanece aqui. Tem um slide que eu usei uma vez numa pregação, gostaria de resgatá-lo com vocês. É um livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que fala do contexto do nazismo. Pode passar? Isso. Esse livro, Busca de Sentido. Ele era um médico que foi levado aos campos de concentração. E nestes campos de concentração ele cuidava de muitas pessoas e testemunhou o massacre, a morte de milhares de judeus, que foram milhões, né? A estimativa são de 6 milhões de judeus que morreram no nazismo. E ele, como médico, olha o que ele disse nesse livro. A pessoa, certo dia, né, descrevendo as pessoas que estavam debaixo daquele regime tão torturante, até o dia que elas iriam morrer, a pessoa, certo dia, ficava simplesmente deitada no barracão. E ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório, ou mesmo a se apresentar na hora da chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava inclusive a ser transportada para o ambulatório, ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entrega aos pontos, fica deitada, até nas próprias fezes e urina, pois nada mais lhe interessa. Será que a pessoa nada mais é? É a nossa pergunta, no livro de Daniel. Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes condicionantes? Ou seja, nós somos determinados pelas coisas ao redor, condicionados por aquilo que se impõe a nós? Sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social, sem poder fugir. Será que a nossa única opção é se entregar? E aí no livro dele ele diz assim: quem dos que passaram pelos campos de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão. E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Só até aqui. Nós temos aqui o exemplo de uma situação extrema, onde a maioria se acomodava. E como dizer a essas pessoas que, puxa, deveriam ter feito diferente, né? Num contexto de tanta dor, de tanta destruição, tirados de casa também, oprimidos, maltratados. Mas mesmo nestas circunstâncias, ele diz, algumas pessoas assentavam no seu coração ser bênção para outras. E não reproduzir o que estavam recebendo. E não se perderem numa depressão esgotante daquilo que se impunha sobre elas,
mas iam lá e pegavam a última lasca de pão e davam. Isso se torna um testemunho para as nossas vidas, amados, que nós não estamos condenados a sermos aquilo que se impõe a nós. De que nós não devemos nos escorar nas circunstâncias da vida para entregar os pontos, ou sermos apenas mais um no sistema, nos acomodarmos a tudo aquilo que se impõe, que devemos ser assim, que sejamos assim. Lucas 16 diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, e vice-versa, né? Às vezes a gente se apega às circunstâncias, e claro que tem pessoas que passam circunstâncias muito mais difíceis do que outras pessoas, mas mesmo para essas pessoas ainda há uma última fortaleza. Há um lugar que pode ser guardado, há um lugar que pode escolher diferente, há um lugar que pode ir além das circunstâncias. E uma pergunta para nós esta manhã, amados: será que nós não fomos assimilados demais pelo espírito da época? Nós vivemos numa época absolutamente murmuradora e de muita reclamação. É impossível conversar com alguém mais de 5 minutos sem que essa conversa acabe em reclamação, em murmuração e coisas do tipo. Será que nós não fomos assimilados por esse espírito e nós também fazemos isso na nossa vida? Existe um espírito de ingratidão na nossa geração, em nos esquecermos facilmente de todo o bem que recebemos das pessoas, mas no primeiro tropeçar, a primeira vez que as pessoas falham conosco, aquilo vira um grande troféu, e um grande monumento que nós construímos a algumas falhas, mas nos esquecemos daquilo que de repente aquela mesma pessoa fez de bênção nas nossas vidas. Existe um espírito de fofoca na nossa geração, e acredito que em todas as gerações, onde o grande prazer é contar uma novidade nova, e a novidade nova é boa se ela for para falar mal de alguém. E nas nossas conversas, no nosso dia a dia, quando estamos vivendo no dia a dia, no trabalho, na escola, nós somos apenas reprodutores desse mesmo espírito. Há no Brasil um forte espírito da vantagem. O brasileiro, ele é muito apegado às vantagens que ele pode tirar em qualquer situação. Onde é que eu posso tirar daqui, posso tirar de lá, posso fazer daqui. Então há um senso de oportunismo, de tentar nunca sair perdendo, de sempre sair ganhando, de sempre tirar mais alguma coisa. Será que todo esse espírito da nossa geração, da nossa época, não tem nos amoldado? Não tem nos conquistado, e nós nos tornamos tão murmuradores, tão reclamadores, tão ingratos, tão fofoqueiros, tão oportunista quanto qualquer pessoa que não tem a Deus, que não tem um vínculo com Deus. Será que nós estaríamos condenados a sermos isto porque estamos num país assim, numa geração assim? A resposta de Daniel é não. Há um lugar onde nós podemos ser diferentes, podemos escolher de forma diferente, podemos estabelecer uma estaca e falar: daqui não passa. Mas vão dizer que eu sou bobo, vão dizer que eu sou trouxa, vão dizer que eu... Eu sofri muito com isso quando eu estava na escola. Vão dar risada, vão falar, pessoas que hoje eu nunca mais vi na minha vida. E eu perdi sono, né? Pelo que elas iriam falar, que eu era bobo, que eu era... A gente passa muito tempo nesse aspecto, mas pouco tempo estabelecendo estacas de onde falar: daqui não passa. Hoje não, é até aqui. E não sermos absorvidos por essa onda, como diz Romanos capítulo 12, não vos amoldeis, não se conforme com este mundo. Há uma pressão externa poderosa para que você seja outra coisa que não filho de Deus. Há uma pressão externa que vai acontecer por todos os dias da sua vida. E cada fase da vida, as tentações, a pressão, a forma de se acomodar, de ser assimilado pela cultura e pelo sistema, ela vai mudar, mas sempre vai acontecer. Mas todas elas se resumem de uma forma: assim como todas essas pressões de Daniel faziam com que ele não se lembrasse mais que ele era um filho de Judá,
As pressões que se impõem sobre nós, elas vêm para nos fazer esquecer que somos filhos de Deus. Que muito do que acontece não combina com a nossa condição de filho de Deus. E que nós não precisamos e nem somos uma vítima dessa pressão, mas somos capazes de em alguns lugares falar: aqui não, aqui vai ser diferente. Normalmente fé é definida como crer naquilo que não se pode ver, ou crer contra as evidências. Eu vi uma outra definição de fé que combina muito mais com a fé bíblica. Ao invés de pensar na fé como o crer sem evidências, a fé bíblica está muito mais ligado a obedecer apesar das consequências. Fé na Bíblia é algo absolutamente concreto. Não é um pensamento, eu creio, aí você foi lá, toca uma música e fala que crê, não. Fé é o Daniel dizendo: não vou comer, não vou agir assim. É nessa hora que você tem fé. É uma fé que age. É como quando você assiste um jogo de futebol e o jogador dá aquele carrinho na linha de fundo para salvar aquela bola que ia sair. O que o narrador diz? O jogador acreditou na jogada. Essa é a ideia da fé bíblica. É aquela fé em ação. É uma fé agindo. É uma fé em operação, em atividade. Então, fé é obedecer apesar das circunstâncias. E uma das coisas que chamam a atenção, eu peguei uma frase num livro, diz assim: o livro de Daniel, isso é importante. Samuel estava dormindo, então acorda um pouquinho agora, né? O livro de Daniel lembra-nos que a continuidade de uma fé depende, em última instância, da realidade do testemunho e do comprometimento dos leigos. Ou seja, não é do pastor, do sacerdote, mais do que da sobrevivência do clérigo oficial ou das suas instituições. Não tinha mais igreja para Daniel. Não tinha mais, os líderes estavam todos mortos ou presos. O templo estava destruído. Poderia a fé no Deus de Israel permanecer nesse contexto? Ela permanece. Ela permanece nos meninos, nos garotos que foram para a Babilônia e assentaram no seu coração, que não tinham treinamento para pastores, para sacerdotes, na simplicidade das pessoas comuns. A fé, a verdadeira fé, ela se mantém muito mais no testemunho do coração de cada um, do que em qualquer tipo de estrutura, do que em qualquer tipo de placa, do que em qualquer tipo de pastor, do que em qualquer tipo de autoridade religiosa. É no cristão comum, é na pessoa que diariamente fala: eu assento no meu coração não se contaminar, o bom perfume de Cristo é exalado, daqui não vai passar, o bom perfume de Cristo é exalado e o evangelho continua. É assim que as coisas acontecem. Para encerrar, o que Daniel escolheu não se contaminar tinha relação com alguns alimentos que eram proibidos aos judeus. Alguns alimentos que eram preparados em homenagem a algumas divindades estavam dentro de uma classificação que eles não poderiam comer. Mas muito mais do que isso, guarde isso nessa manhã, amados. Daniel, ele coloca um marco na sua vida que se torna como um memorial de pertencimento. Ao escolher não comer das comidas da Babilônia e manter uma dieta ali para cereais e tudo mais, toda vez que Daniel se sentasse para comer, ele ia se lembrar de quem ele era. A cada refeição que Daniel comia, ele se lembrava: eu não sou da Babilônia, eu sou de outro povo, eu sou de outra terra, eu sou de outro Deus. Não se passava um dia em que Daniel não tivesse um memorial a cada refeição, para se lembrar quem era o seu eu, quem era o Daniel, de onde ele veio, quem ele era. A cada refeição era um lembrete de que Deus era Deus na vida dele, não apenas em Israel, mas para onde Daniel fosse, o vínculo, a aliança que ele tinha com Deus era a mesma. Nós precisamos disso, amados.
E essa é uma das grandes receitas, como no dia a dia, na semana, eu posso não me esquecer de quem eu sou, eu posso me lembrar da minha identidade em Deus, eu posso me lembrar da minha identidade em Cristo. Como eu posso me lembrar? Precisamos de memoriais diários. Precisamos de referências diárias que nos façam lembrar da nossa identidade como filhos de Deus. Quando Daniel se sentava para comer, vinha à memória a casa, as histórias, toda a sua criação, as sementes que foram colocadas, as raízes que foram estabelecidas, e fez com que Daniel fosse o mesmo. Se você quiser sair com uma grande missão nessa manhã, busque um memorial diário. Samuel, lá no meio do meu trabalho, então eu vou colocar uma bandeirona. Não viaja, você vai ser mandado embora. Mas escolha memoriais diários que te tragam a lembrança a que povo você pertence, a quem você pertence, de quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos. Daniel também, depois no capítulo 6 você pode ver, ele orava 3 vezes ao dia. São memoriais. Quando ele comia, um memorial. Quando ele orava diariamente, um memorial. Porque senão a gente vai recebendo todo o entulho do sistema, desse sistema. Nós demos alguns exemplos de tanta murmuração, de tanto oportunismo, de tanta fofoca, isso vai acumulando como entulho nos nossos corações. Os memoriais diários purificam a nossa visão, renovam a nossa mente, trabalham no nosso ser de forma que nós estamos sempre conectados com Deus. Nosso sinal está sempre funcionando. Você já pegou seu celular num lugar que não tem sinal? Você pode fazer o que quiser, não vai funcionar. Os memoriais diários mantêm o nosso sinal. Não o sinal do celular, mas o sinal da nossa vida espiritual. Essa conexão com Deus precisa de memoriais diários. E a pergunta é: funcionou? Será que funcionou quando nós olhamos o livro de Daniel? Como termina a história de um garoto de 15 anos que é levado para a Babilônia debaixo de toda essa pressão? Dê uma olhadinha no capítulo 1, no versículo 21. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O rei Ciro já não é mais a Babilônia. Um outro império se levantou, o Império Persa. Ciro conquistou a Babilônia. E quando a Babilônia acabou, quem é que ainda estava de pé? Quem ainda era o mesmo? Não mais com 15 anos, mas agora provavelmente com mais de 80 anos. Era o mesmo Daniel. Era o mesmo coração. Um coração separado. Um coração que sabia a quem pertencia aos 15 anos. Daniel dura mais que a Babilônia. A Babilônia passa. Daniel permanece. Agora dá um pulinho, vai no capítulo 12 de Daniel. O livro de Daniel é fantástico. Daniel vai ter muita experiência com Deus, visões, profecias de Deus, que Deus vai anunciar a ele o que aconteceria no futuro. Mas aí Deus diz a ele por meio de um mensageiro: quanto a você, Daniel, e aqui já é o vovô Daniel com mais de 80 anos, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. Daniel, você vai morrer. E então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, Daniel, o seu coração é meu. Você vai morrer. Mas a morte não vai ser o fim. Vai ser uma abertura para um novo começo. Há uma herança para você, Daniel. E ela está guardada. E você vai receber. A história vai passar, Daniel. Não só a Babilônia passou, mas a Pérsia vai passar. A Grécia vai passar, Roma vai passar, os bizantinos vão passar, os otomanos vão passar, e assim todos os impérios do mundo vão passar. Mas Daniel, você se levantará, e você vai receber a sua herança. A herança de alguém que guarda o seu coração. A herança de alguém que tem uma última fortaleza, e não negocia essa fortaleza. Querido, nesta manhã, encerrando esta palavra, eu gostaria de que Deus movesse o nosso coração de um jeito, para que nós nos posicionássemos como Daniel e falássemos: nosso coração pertence a Deus.
em tudo aquilo que há de pressão externa, em tudo aquilo que há de crise interna, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sou dele. E talvez hoje você tenha 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas que nos seus últimos dias de vida, antes de você morrer, Deus possa falar acerca de mim e de você: agora você vai morrer, mas não é o fim, o seu coração é meu, e a tua herança está guardada comigo. É só um grande começo. Os impérios do mundo vão passar, a história humana vai passar, mas quem tem os corações na minha mão, estes permanecerão. Que o nosso coração seja dele, que essa última fortaleza, que é esse poder que Deus nos deu no nosso coração, de falarmos: aqui não, mantenha-se ainda com uma fortaleza, que não seja uma fortaleza conquistada por essa pressão que vem de fora. Eu sei que talvez a pressão seja grande, se você está numa faculdade, se você está num momento escolar. Eu lembro que quantas vezes, quando eu estava estudando, veio aquela onda do ficar. Começou, né, muito forte. E aí você não ficava, aí começavam as piadinhas, que, Samuel não gosta de menina, né, porque, tem uma coisa estranha. E toda aquela coisa é tão desconfortável, né, para quem está passando. E talvez no seu trabalho, aquela desonestidade rolando, e você é aquele que não participa. E aí quando faz uma rodinha para falar mal de alguém, você é aquele que vira as costas e vai embora. Fica tão desconfortável tudo isso. Mas aí você corre para o seu memorial. Não sei, pode ser a oração, pode ser alguma coisa que te faça lembrar: puxa, eu estou perdendo o aplauso das pessoas hoje. Esse aplauso vai passar junto com a Babilônia. Esse aplauso vai passar junto com os impérios, junto com a história. O que vai permanecer, essa minha última fortaleza em Deus, quem eu sou nele, para sempre nele, até o fim com ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Tem uma coisa muito bonita na Bíblia, eu falei na segunda-feira. Uma das pessoas contemporâneas a Daniel foi Ezequiel. E Ezequiel vai ser usado para trazer uma profecia de que todo o povo estava corrompido. E aí Ezequiel, ele vai usar 3 exceções da história de pessoas que não mereceriam o juízo de Deus. Assim, de pessoas que seriam poupadas quando Deus viesse com o juízo. Ele fala em Noé, ele fala em Jó, e ele fala em Daniel. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Fala que se houvesse um juízo de Deus numa cidade, a cidade não seria poupada, mas esses 3 homens seriam: Noé, Jó e o Dani. E o Daniel. São as exceções de Deus da história. A história humana é marcada por muita coisa ruim, mas tem as suas exceções. Tem pessoas que são exceções de Deus. A pergunta é: você vai ser mais um na regra? Ou você é uma exceção de Deus? Você faz parte desse seleto hall de exceções de Deus, que sabem quem são.